Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 1º de setembro. A Polícia Federal negocia um acordo de colaboração premiada com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O militar da ativa começou desde o início da semana a colaborar com as investigações da Polícia Federal. Em uma semana, por exemplo, a soma dos depoimentos prestados pelo ex-ajudante de ordens chegou a 24 horas. De acordo com agentes da investigação, Cid tem dado detalhes sobre as investigações das joias, da carteira de vacinação e dos atos de 8 de janeiro. Para fechar um acordo de colaboração premiada, a Polícia Federal precisa confirmar que as informações prestadas por Cid podem ser comprovadas. Por isso que antes da colaboração premiada, precisa ter uma confissão. O advogado César Bittencourt diz que nos depoimentos de Cid até agora não há nenhuma acusação em relação à honestidade de Jair Bolsonaro. Os governadores dos estados querem mudanças no texto do projeto de reforma tributária. Uma das principais exigências é o aumento para 75 bilhões de reais no valor no Fundo de Desenvolvimento Regional. O alvo das pressões feitas pelos governadores estaduais é o relator da proposta da reforma tributária, o senador Eduardo Braga. Eles pediram para que o parlamentar mude alguns trechos do texto que tramita no Senado. Esta semana, a maioria dos chefes do Executivo nos estados esteve em Brasília para debater a reforma. O projeto prevê que o Conselho Federativo seja criado para gerir e distribuir o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O Conselho vai ditar as normas que devem ser aplicadas igualmente por todos os estados e municípios. Os governadores do Norte e do Nordeste querem garantir representatividade no Conselho. Pelo texto aprovado na Câmara, as decisões terão como critério a quantidade da população, medida que pode favorecer os estados do Sudeste. Outro alvo das reclamações é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo reduzir as desigualdades entre as regiões. Esse fundo deverá ser financiado com recursos da União e o valor deve chegar a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033. Os estados querem 75 bilhões de reais por ano. O relator da proposta escutou as sugestões dos governantes e tem dado sinais de que pode fazer alterações no texto. O PIB do Brasil cresceu no segundo trimestre de 2023. Segundo o IBGE, esse é o 8º resultado positivo do indicador. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% entre abril e junho deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Este foi o 8º resultado positivo seguido do indicador em bases trimestrais. O saldo vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,8% no primeiro trimestre, com uma forte expansão da agropecuária. No segundo trimestre, a agropecuária seguiu em alto patamar, apesar de um leve recuo de 0,9%. Mas o desempenho positivo do PIB veio espalhado também nos demais setores, puxado por bons desempenhos dos serviços com 0,6% e da indústria com 0,9%. Considerando que o setor de serviços equivale a 70% do PIB, seu desempenho tem o maior peso no resultado total de crescimento no período. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, a alta do PIB brasileiro foi de 3,4%. Na janela anual, a alta acumulada em 4 trimestres é de 3,2%. E no semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. Em valores correntes, o PIB totalizou 2,651 bilhões de reais. O resultado do PIB desse segundo trimestre ficou acima das expectativas, já que as projeções do mercado financeiro eram de uma alta de 0,3%. Para o resultado econômico em 2023, as projeções do último Boletim Focus apontavam para um crescimento de 2,31%. Depois de 50 anos, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos e fica no topo como o maior produtor e exportador de milho do mundo. O país exporta 9% a mais que os norte-americanos. Depois de dominar por mais de meio século o mercado internacional de milho, os Estados Unidos perderam a posição de maior exportador mundial do cereal.
O Brasil já é o primeiro no papel de fornecedor do insumo básico que alimenta o gado do planeta, suprindo estoques dos países ou para a fabricação de alimentos processados. De acordo com dados do Departamento de Agricultura norte-americano, na safra deste ano, enquanto os Estados Unidos respondem por 23% das exportações globais de milho, o Brasil já detém 32% das vendas externas mundiais. Essa não foi a primeira vez que os brasileiros ultrapassaram os produtores americanos. Em 2013, a ultrapassagem foi com relação à soja e, desde então, o Brasil é líder absoluto de produção e exportação do cereal. Os Estados Unidos enfrentam problemas complexos, como custos trabalhistas e de transporte mais altos, além de uma seca contínua no rio Mississippi, que atrapalha o escoamento. Enquanto isso, o Brasil tem avançado na atualização dos portos e de sua infraestrutura e reduzido falhas logísticas, sem contar a vantagem competitiva de contar com 2 colheitas do cereal no ano. A maior feira agropecuária da América Latina acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul, e vai até domingo. A Expo Inter abre espaço para o pequeno e grande produtor. É uma ótima oportunidade para fazer negócio, conhecer novas tecnologias e ficar por dentro das novidades para tornar o campo cada vez mais produtivo. Vamos conferir o que essa 46ª edição traz de interessante. Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, mais uma vez a Expo Inter abriu seus portões para o grande público, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Neste ano, com o tema A Inovação faz o agro mais forte. O evento mostra como as novas tecnologias estão tornando o campo cada vez mais produtivo. A inovação já parte propriamente do próprio agricultor, do próprio produtor rural ou produtora rural, porque são soluções determinadas para cada condição, considerando determinadas regiões e também determinados cultivos, né? A gente tem esse pulverizador trabalhando em cultivo de cana em São Paulo, por exemplo. Aqui na condição do Rio Grande do Sul ele trabalha mais com o manejo do sistema plantio direto, fazendo a dessecação de culturas de cobertura e também, principalmente, né, a utilização dele é na proteção de cultivos, né? E a gente se sente feliz pela parte de poder proporcionar para o cliente uma solução em pulverização como é os pulverizadores da série R. Ao mesmo tempo em que fomenta o uso de novas tecnologias, a Expo Inter promove o encontro entre diversas culturas através da área internacional, onde aqui os sotaques se misturam. Que em cada produto que nós estamos trazendo é para dar a conhecer nossa cultura, nosso arte. Em cada pecinha que está ali, está parte de nosso Equador. Muitas pessoas que vêm, muitos não conhecem nem onde fica Equador. Então aí eu indico como é meu país, explico como está geograficamente ubicado e, sobretudo, as costumes que nós temos e eles ficam encantados, não? Está uma maravilha, está lindo, 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 está muito bonito esse ano. A gente está aproveitando de tudo aqui, está visitando todos os pavilhões, está muito bonito. A feira está excelente, está ótima. Tem muita novidade, muito expositor, muita estrutura muito adequada, muito excelente. Eu trabalhei na primeira Expo Inter, que foi feita aqui há 43 anos atrás, e eu estou vendo como aumentou. Está muito lindo, muito bem organizado. Uma parada obrigatória aqui na Expo Inter é o pavilhão da agricultura familiar. Aqui o visitante tem acesso a 7.000 metros quadrados, onde ele pode visitar e conhecer estandes de 174 municípios gaúchos. Nós já faz 10 anos que participamos da Expo Inter, né? A gente vem de Santo Ângelo e é maravilhoso participar. Cada ano a gente se prepara, é uma expectativa, assim, conviver com o público, né? E apresentar os nossos produtos, vir aqui vender, então isso é excepcional. É uma troca de experiência, é uma divulgação do produto, aliás é a feira maior do Rio Grande do Sul, né? Para nós é uma vitrine para a gente, para a agricultura familiar.
A feira acontece até este domingo e a expectativa do governo é superar o sucesso da última edição, que bateu recordes de público e de faturamento, marcando a retomada da feira sem restrições após a pandemia. Então lembre-se, até domingo, tá boa a feira, hein? E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.